Boa noite, amados irmãos. Consegue baixar um pouquinho o volume aí? Boa noite, irmãos, irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Esta noite maravilhosa que o Senhor nos deu e de adoração comunitária, onde nós rendemos a Deus aqui enquanto povo a adoração que só Ele merece, que só Ele é digno de receber. Amados, antes de adentrarmos aqui na nossa mensagem, gostaria de trazer alguns avisos. O primeiro deles é que vocês estejam em oração com a gente. Nós teremos um musical de Páscoa. Um musical de Páscoa, tá? Então, no dia 9 de abril, às 19 horas. Ele acontecerá à noite, tá bom? Então, esteja em oração. A igreja está participando aqui. Haverá um coral muito lindo e vocês ficarão surpresos aí com o que está acontecendo, tá bom? Não contem. Quem está participando, não contem não, hein, gente? Mesmo aí, não conta pro marido não, hein, Selma? Deixa o Plínio surpresa, ó. Não conta não, hein, gente? Deixa eles chegarem aqui e se depararem com o que Deus está preparando aí para esse dia. Então, estejam em oração, tá, amados? E neste mesmo dia, pela manhã, nós estaremos fazendo um culto também, um culto com Santa Ceia. E haverá café da manhã, onde ali nós faremos, cada irmão trará algo para que nós possamos compartilhar. Nós teremos o café da manhã, eu vou confirmar o horário, mas mais cedo o que nós temos da EBD hoje. Então, por volta das 8, 8h30 nós teremos, eu vou confirmar e envio lá no grupo. E depois nós teremos o culto com Santa Ceia aqui. Tá bom, amados? Então, estejam em oração aí conosco. Continuar em oração pelo nosso irmão Sidney, que vai internar dia 22 para fazer uma cirurgia no dia 23. Então, continuar intercedendo aí pela vida do nosso amado irmão presbítero Sidney. Que Deus possa conduzir ali todos os procedimentos, viu, meu amado irmão? Conte com as nossas orações e com a oração dessa querida comunidade. Mais algum aviso, queridos? Certo? Então, nos mantenhamos em oração em virtude desses pedidos. Amados, continuando aqui então a nossa série de sermões, foi aí o slide? Aí, glória a Deus, hoje não deu tanto trabalho, né? Oração. Dando continuidade à nossa série de sermões, uma vida feita em caminhos. Esse é o penúltimo sermão. Domingo que vem é o último sermão da série e depois nós iniciaremos um outro movimento. Tá bom, irmãos? Então hoje nós, nessa penúltima mensagem, falaremos sobre uma caminhada de compromisso. Uma caminhada em compromisso. Nós já compartilhamos aqui de diversos caminhos pelos quais nós, a partir de Cristo Jesus, andamos. Caminhos aos quais a palavra dele nos insta a percorrer, a trilhar. E para que nós, então, possamos refletir sobre essa realidade do caminhar em meio ao compromisso ou em compromisso, gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo ou acompanhar aqui a leitura comigo do primeiro capítulo do livro de Ruth. Ali eu vou fazer essa leitura do versículo 1 até o versículo de número 17. Primeiro capítulo de Ruth, do primeiro versículo até o versículo de número 17. Nos mostra assim a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos.
Morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada dos 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, e ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Oremos mais uma vez, queridos. Querido Pai, que nós possamos entender o que é uma caminhada em compromisso, Deus. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes e corações, para que por meio daquilo que o Senhor falar e trazer a nós esta noite, isso possa se fazer visível nos nossos dias, na nossa vida, na nossa existência, Deus. Ecoe as suas verdades por nossas vidas, Pai, hoje e sempre. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos a Ti, Deus. Amém. Queridos, crise. Se há algo que nós, especialmente que vivemos aqui no Brasil, conhecemos, especialmente nos últimos anos, de maneira bem forte, de maneira bem intensa, é a realidade da crise. São crises econômicas e financeiras, são crises políticas, são crises climáticas que têm assolado realidades, destruído abrigos e levado pessoas à morte. Crises sanitárias das mais diversas, crise pandêmica, que tanto fez nos sofrer com o isolamento e tantas outras consequências, crises familiares, e quando a gente olha para a realidade de crises familiares, a gente estende para as diversas crises relacionais que existem em nosso meio. Crise é o que a gente vê nesses primeiros versículos do livro de Rute. Não há como nos achegarmos a esse escrito e não percebermos o quanto as dificuldades gritam aos nossos ouvidos.
A primeira linha desse texto diz: no dia em que julgavam os juízes. Se você parar um pouco e você voltar à Bíblia, e se você ler os livros dos juízes, você vai ver que por si só, a ambientação e o contexto, o momento em que julgavam os juízes, essa situação, ela é completamente caótica. É crise. Só essa primeira linha já nos demonstra uma crise sem igual no livro de Ruth. Por que crise? Na época em que julgavam os juízes, porque cada um fazia o que lhe parecia reto aos olhos, cada um fazia o que queria, cada um era dono da sua própria história e não se voltava para ouvir o que Deus achava de tudo aquilo que estava acontecendo. Crise, quando na casa do pão falta pão. Belém, o significado do nome Belém, Bet Helen, em hebraico, significa casa do pão. Mas veja, há fome na casa do pão, falta pão na casa do pão, crises. Crises quando uma família com 2 filhos pequenos tem de sair da sua terra natal, ir para uma terra estrangeira, para tentar lá guarida, para tentar lá sanar as suas necessidades, para tentar lá matar a sua fome, e quando se achegam lá, o patriarca da família morre, crise. Crise porque os filhos casam-se com mulheres estrangeiras, o que era contrário à lei que Deus havia dado ao povo lá em Deuteronômio. Não casem-se com mulheres estrangeiras, porque haverá de vocês adorarem os deuses delas. Crise. Não fosse o bastante, os filhos morrem. 3 mulheres viúvas, a plenitude do desamparo e da desolação, a plenitude da crise, do caos. Crises, crises e mais crises. 2 mulheres estrangeiras viúvas com uma mulher já avançada em dias, Noemi, também viúva numa terra estrangeira. A mulher naquela realidade era uma mulher que era completamente dependente do homem. Não tente olhar com as lentes dos nossos séculos para lá, tá? E uma mulher sem marido e sem a presença dos filhos homens, que na ausência do marido, os filhos homens seriam a esperança para casa. É por isso que um filho homem é tão desejado e almejado nesse contexto. Só que ela não tem o marido e nem tem os filhos, e aquelas 2 mulheres também haviam perdido seus maridos. Elas agora dependeriam da misericórdia daqueles que estavam ao redor. Mas vejam, eles estão nos tempos em que julgavam os juízes. O que esperar de misericórdia de um tempo que é de pura perversidade? O que esperar de uma dinâmica dessas? Crises. Mas se há algo que nós podemos extrair de um cenário de crise, queridos, é o tal do compromisso. Se há uma coisa que passa pela fornalha da crise e sai ainda mais depurado, é o compromisso. Se há algo que sai mais precioso, mais brilhante, mais reluzente quando se passa pela fornalha das angústias e da crise, é o compromisso. É o caminho pelo compromisso. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Fala para o amado aí que você tem um compromisso hoje, hein? É essencial, queridos, que entendamos, em primeiro lugar, que um caminho em compromisso, ele não olha pura e simplesmente a recompensa. A situação já nos foi pintada aqui. O contexto e a ambientação em que se passa a narrativa de Ruth é de completo caos. Noemi está só, com as suas 2 noras estrangeiras, só que chega aos ouvidos de Noemi que agora Deus havia se lembrado do seu povo e havia dado pão à casa do pão. A casa do pão agora voltaria a ter pão. Belém voltaria a ter pão. O Senhor havia se lembrado daquele povo. Isso chega aos ouvidos de Noemi, ao que ela se dispõe com as noras para retornar então para aquela realidade. E a partir do versículo 8 que nós lemos, nós percebemos que Noemi ela começa a insistir para que aquelas mulheres fiquem. Orfa e Ruth. Ela diz: vocês não têm nada comigo. Eu não posso oferecer recompensa para vocês.
Eu não posso dar aquilo que talvez vocês estejam esperando de mim. Eu não posso dar filhos para que vocês tenham por marido. É a chamada lei do levirato. Noemi está se lembrando da lei do levirato. O que é o levirato? É quando morre o marido sem que ele tivesse dado filho, a esposa casa-se com o irmão para que ela pudesse ter filhos e dar continuidade ao nome da família. Noemi está se lembrando dessa lei, ela está dizendo, eu não posso dar o irmão dos meninos para que vocês possam casar-se e venham a ter maridos. Eu não posso dar esperança para vocês. Voltem para os seus lares, voltem para as suas casas. Mas num primeiro momento, o que a gente percebe é Orfa e Ruth, as duas firmes. E em meio às lágrimas, elas dizem, não, nós ficaremos contigo, nós vamos ao teu povo junto com você. Mas ela diz, não, vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês. Não há recompensa comigo. Não há benefício em caminhar comigo. Eu já sou avançada em idades, ainda que essa noite eu tivesse um marido, eu engravidasse, e eu tivesse então a oportunidade de conceber filhos, vocês esperariam que eles crescessem para que vocês pudessem casar, e aí então reconstruir a vida de vocês, e a partir dessa reconstrução ter alguma esperança da vida? Vocês não estão entendendo, vão embora. E Ruth, ou Noemi não faz aquele pedido. Sabe quando a pessoa às vezes chega para você e fala assim, viu, você quer almoçar? Aí você fala, não, obrigado, mas você está louco para falar sim? Noemi não está dando esse migué. Noemi não está falando vão embora querendo que elas digam, não, nós ficaremos. Não, tanto que os verbos que ela usa aqui, eles estão no imperativo. Então, quando ela diz lá no versículo 11, voltai, ela é uma ordem enfática que ela está dando. Quando ela diz no versículo 12, tornai e ide-vos, são outros dois imperativos. Ela está dando ordem para elas. Ela está expulsando aquelas mulheres da sua presença, porque ela sabe que não há esperança com ela, não há recompensa em ficar com ela, em estar com ela. Ela não pode oferecer nada para aquelas mulheres. E aí, diante dessa realidade, a primeira órfã, então, ela olha para essa realidade e ela fala, de fato, eu não posso extrair nenhum benefício desse tipo de relacionamento, então eu vou voltar para a minha terra, eu vou reconstruir a minha vida. Já que ela está mandando de forma tão enfática, eu vou deixar ali com um beijo, ela se despede de Noemi e toma o caminho para sua casa, para Moabe. Mas Ruth se apega a Noemi. A gente não tem noção da força que esse verbo exprime, apegar-se. É como uma carne colada no osso. É esse tipo de união que está dizendo. Que se você retirar a carne do osso, fica carne no osso. De tão forte que é aquela união, de tão apegada que está aquela carne ao osso, é dessa união que o texto está se valendo. Esse apegar-se, Ruth se apegou de tal forma a Noemi, que se alguém quisesse separá-las, parte de uma ficaria na outra. Tal foi o compromisso de Ruth assumido diante de Noemi. Porque Ruth não estava olhando as recompensas. Ruth não estava querendo saber dos benefícios que poderiam ser extraídos desse relacionamento. Ruth firma o compromisso com Noemi, uma mulher estrangeira, que adorava outro Deus, que tinha outro povo. Porque uma caminhada em compromisso, ela não se vale das recompensas que nós poderemos ter. Ela não olha pura e simplesmente aqueles benefícios que possam ser extraídos dessa relação. E Ruth se apega a Noemi. Diante dessas afirmações, eu nos chamo a uma reflexão. Quando nós olhamos para as nossas vidas, com quem nós nos identificamos mais? Com Orfa ou com Ruth? Porque quando nós olhamos para as pessoas que se relacionam conosco, nós queremos pessoas que sejam Ruth. Pessoas que não nos abandonem. Pessoas que não nos deixem, pessoas que firmem um compromisso e que não olhem talvez as recompensas que elas poderiam extrair do relacionamento com a gente. A gente quer Ruth, ninguém quer se relacionar com órfã. Uma pessoa que num primeiro aparecimento, numa intensificação da crise, ela pega e
tira o cavalinho da chuva. Nós queremos Rutes ao nosso lado. Agora, nós somos órfã ou nós somos Ruth? Nós firmamos compromissos sem que possamos olhar pura e simplesmente as recompensas e os benefícios que podem ser extraídos desse relacionamento, ou nós nos voltamos às pessoas e caso elas não nos ofereçam algo que venha acrescentar a nós, materialmente, algo que venha nos satisfazer ali momentaneamente, a gente cai fora? Nós somos aqueles que estaremos compromissados com uma pessoa sem vislumbrarmos as recompensas que possam advir dessa relação? Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês e ele olha para a nossa sociedade e ele dá uma nomenclatura para a nossa sociedade. Ele diz: a nossa sociedade está na modernidade líquida. Alguns sociólogos, outras pessoas, elas vão olhar para essa realidade e dizer que é uma realidade pós-moderna. O pós-modernismo e a modernidade líquida é a mesma coisa, só muda o nome, tá? Para Zygmunt Bauman, a gente não saiu da modernidade. A gente está na modernidade, mas é uma modernidade líquida. Eu concordo com ele. E o que é essa modernidade líquida? É um rompimento com a modernidade sólida, que foi até meados do século XX. O que é essa modernidade sólida? É um formato de sociedade que é mais rígido, que é mais duro, que é mais ordenado, exige mais ordem na sua vivência. Então, a geração ali até meados do século XX era uma geração que muitas vezes, até para que se mantivesse essa ordem, para que se mantivesse esse status, poderia se agir de maneira até violenta ou opressiva. É só fazer um exercício e pensarmos como era, por exemplo, a relação de educadores e alunos. Para que se pudesse manter a ordem dentro das salas de aula, o que se fazia com um aluno que tentava ser rebelde? Ajoelha no milho. Toma reguada na mão, coloca no cantinho da sala com o chapeuzinho de burro. Aspecto da sociedade moderna sólida. Ela usa até certo tipo de violência e autoritarismo para que se pudesse manter a ordem. Tá? A modernidade líquida é um rompimento com isso. Então, de um extremo de inflexibilidade, ele vai olhar para a modernidade sólida e dizer, ó, ela é completamente inflexível. Por exemplo, as relações familiares. Se o meu pai era militar, se ele estivesse conversando com os amigos dele, eu não podia chegar perto. Quando eu chegava, ele dizia, ó, os adultos estão conversando, vai com a sua mãe, vai para a cozinha. Não tinha possibilidade de eu ficar no mesmo ambiente em que eles estavam. É por isso que quando a gente vai conversar com essas pessoas que mesmo que essa modernidade sólida ela começa a ser rompida da metade do século XX para frente, demora um pouco para ser implantado outro método, porque pessoas dessa geração ainda estão sobrevivendo aqui. Então, se você perguntar para as pessoas que estudaram lá na década de 50, 60, 70 e até 80, elas vão olhar para a realidade de hoje e vai dizer, é tudo muito livre. Ninguém respeita ninguém, não há ordem. Todo mundo faz o que quer. Porque a geração deles é fundamentada na modernidade sólida. A modernidade líquida, ela rompe com isso, só que ela rompe não de maneira equilibrada, ela vai para o extremo oposto. Ela vai para a libertinagem. Ela vai para a liberdade de uma maneira que você olha para a relação educacional de professor e aluno, hoje é o aluno que oprime o professor, porque não se pode falar com ele. São os pais que mandam no filho, porque não se pode confrontá-lo, não se pode tentar dar limite. Tentar não, tem que dar limites. Limite é bom, é bênção, é graça. Limite é parte da redenção. Então essa geração vai olhar para essa modernidade na qual nós estamos inseridos, ou pós-modernidade, vai dizer, não tem ordem isso. Não tem ordem, todo mundo faz o que quer, todo mundo se relaciona da maneira que quer. Então, de uma
inflexibilidade extrema que nós tínhamos na modernidade sólida, nós vamos para o extremo da flexibilidade. E aqui, nessa modernidade líquida, já não há mais certezas sobre as coisas, já não há mais verdade absoluta, já não há mais... o que há é instabilidade, é oscilação, é volatilidade. São características da nossa geração. E logo, os relacionamentos são afetados por conta desse entendimento da modernidade líquida. Líquida porque não se consegue pegar, não se consegue firmar. Tenta pegar a água quando ela passa por suas mãos, ela vai correr. Por isso que ele dá o nome de modernidade líquida. E os relacionamentos são líquidos da mesma forma. Você tenta pegá-los, eles vão escoar por entre os seus dedos, porque você não consegue firmá-los. Essa é a realidade. E aí o Zygmunt Bauman, ele vai dizer o que sobre os relacionamentos? Que os relacionamentos estão em crise. Crises, crises e crises. Vocês vão ouvir falar bastante sobre crises. Então ele vai dizer sobre os relacionamentos. Em tempos de liquidez, os relacionamentos não são feitos para durar. Sejam eles amorosos, profissionais ou pessoais. Os vínculos são frágeis e podem romper-se a qualquer momento. Sabe como nós podemos traduzir, de acordo com o nosso sermão, a modernidade líquida e os relacionamentos líquidos? Falta de compromisso. Falta de compromisso. Essa é a palavra que traduz relacionamentos líquidos. Relacionamentos que procuram, mas eles não conseguem obter do outro algum tipo de vantagem, algum tipo de recompensa, extrair algum tipo de benefício para si. E aí, então é melhor que ele seja desfeito. Só que essa questão nos leva a uma outra realidade, de relacionamentos extremamente superficiais. Então nós não queremos conhecer o outro. Nós não queremos conhecer a dor do outro. Nós não queremos conhecer os medos, as dúvidas, as crises do outro. Nós queremos nos relacionar superficialmente, um relacionamento por aparência. Então eu vejo uma mulher, eu vejo um homem bonito no Instagram, bonita no Instagram, e eu falo, eu preciso dela, eu preciso dele, para satisfazer o meu desejo e extrair dele alguma recompensa. Eu preciso ser amigo daquela pessoa, porque sendo amigo dela, eu posso ter uma vida que hoje eu não tenho. Só que a partir do momento que eles já não conseguem mais satisfazer as minhas expectativas e dar as recompensas que eu quero, eu caio fora. Superficialidade. Quer ver um aspecto da superficialidade que eu pratico imensamente? Perguntar se a pessoa está bem. A gente faz isso no piloto automático, queridos. Se a pessoa falar que ela não está bem, a gente treme. A gente já não sabe nem o que responder mais. Porque a gente está acostumado, você está bem? Estou. Você já pergunta, virando as costas para ir embora. Se a pessoa responde, não estou bem, você não sabe o que fazer. Você não sabe como responder. Porque os nossos relacionamentos estão na superfície. Modernidade líquida, crise relacional. E quando eu falo em conhecer a dor do outro, eu não falo para você tomar a dor do outro para você. Porque a gente não consegue nem lidar com as nossas dores muitas vezes. Quanto mais você pegar a dor do outro e colocá-la sobre você, mas é você se importar, é você estar presente, é você conhecer, é você se colocar ao lado dessa pessoa. É você mergulhar na profundidade daquela casca que se apresenta diante de nós. Não ficar nadando na superfície relacional. Superficialidade, e aí amizades são desfeitas, casamentos são desfeitos. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos mostra um caminho em compromisso,
E o caminho em compromisso, ele não se fundamenta nas recompensas que podem ser extraídas de um relacionamento. Pelo contrário, o caminho do compromisso, de acordo com a narrativa que nós vemos em Ruth, é aquele caminho que suporta o tempo mau. E os tempos são maus. Quando nós olhamos para a narrativa de Ruth, os tempos são intensamente maus. Só que isso não faz com que Ruth se afastasse, mas com que ela se apegasse, se unisse de tal forma, Noemi. Porque um compromisso demanda esse enfrentamento de realidades difíceis, que nem sempre serão favoráveis, que nem sempre serão tranquilas, que nem sempre serão prósperas. Muitas vezes situações desoladoras, desafiadoras, em que a esperança parece ruir a cada segundo. Os tempos são maus. Embora a órfã tenha partido, Ruth fica. Porque ela assume um compromisso de vida com aquela que havia lhe chamado de filha. Mas os tempos são maus, e Ruth sabe disso. Ela tem plena consciência de que os tempos são maus. Elas seriam 2 viúvas, e ela especificamente num lugar onde não era a terra dela. Então ela seria, além de viúva, que já é um atenuante, já é um agravante, ela seria estrangeira, é mais um agravante de mulheres que já dependeriam da misericórdia daqueles que estariam ao seu redor. O que esperar desses tempos? Tempos onde os juízes julgam, é causa, é perversidade. O que esperar de misericórdia para com a vida de 2 mulheres viúvas? Os tempos são maus. Só que é nessa realidade que se prova o compromisso. É na fornalha da crise que o compromisso é depurado. É na hora da crise que o compromisso sai mais reluzente, mais brilhante, mais límpido. Porque o caminho do compromisso suporta o tempo mau, ele não sucumbe. Mesmo com medo, mesmo com lágrimas, mas juntos no enfrentamento. Só que mesmo nessa realidade de crise intensa, a gente percebe como Deus ele vai começando a transformar o mal em bem. Veja, Deus pega a crise, o mal ele é real, tá? Ele existe, o mal ele é real. Só que Deus pega essa realidade do mal e ele pega essa realidade de crise, ele vai transformando isso em bem. A partir do versículo 5, a gente já viu que Deus havia se lembrado do seu povo lá em Belém e havia dado pão à casa do pão. Já era um lampejo da esperança para a vida daquelas mulheres que estavam completamente desamparadas. Deus já estava começando a mover-se, a mover o seu bem diante de todo esse mal. E não bastasse Deus já, a partir do versículo 6, dizer que ele havia se lembrado do seu povo, quando nós temos a vida de Noemi e Ruth se apegando a ela, é mais um movimento da graça de Deus no sentido de transformar o mal em bem. De começar a mostrar o acolhimento em meio ao desamparo. A ação dele em meio à situação completamente maligna. E quando nós olhamos para Ruth é aquela que mesmo diante de tempos maus, ela firma-se em compromisso com Noemi, compromisso de vida com aquela mulher. Um compromisso, um caminho de compromisso que é capaz de suportar o tempo mau. E esse é um desafio para mim e para você, amados irmãos. Suportar tempos maus e tempos de crises. Por meio do compromisso que nós firmamos um com o outro ou com aqueles que se relacionam conosco. Em tempos de sociedade líquida, de modernidade líquida, de relacionamentos que escoam, se esvaem pelas nossas mãos, onde relacionamentos não são feitos para durar, a palavra de Deus nos convida a uma completa inversão desses valores modernos, líquidos ou pós-modernos. Nos convida, nos desafia, nos exorta a afirmarmos um compromisso de vida, mesmo em situações de crise. De crise. Só que para tanto é necessário que nós conheçamos as pessoas com as quais nós nos relacionamos. É necessário que nós saiamos da superficialidade dos relacionamentos e mergulhemos na profundidade. E aí sim, enfrentar as diversas crises que vão acometer a sua vida ou acometer a vida daquele que
que se relaciona com você, porque o caminho do compromisso suporta o tempo mau. E eu não estou falando de relacionamentos que adoecem aqui, tá? Eu não estou falando de relacionamentos onde apenas uma pessoa se doa, se entrega e a outra deliberadamente não se interessa nem um pouco em firmar compromisso. Eu não estou falando aqui de relacionamentos abusivos e relacionamentos opressores. Esses devem ser extirpados da nossa vida, tá? Arrancados com raiz e tudo. Eu falo de relacionamentos sinceros aqui, de pessoas com os corações abertos, muito embora feridos. De pessoas desamparadas e em crises, mas pessoas honestas e sinceras. Essas pessoas precisam de outras pessoas. E veja, outras pessoas que também estão em crise. Não era apenas Noemi que estava em crise. Não era apenas Ruth que estava em crise. As duas estavam em crise. Mas as duas se unem em compromisso para o enfrentamento da crise. Então você não precisa estar fora de crises para enfrentar crises com o outro. Pelo contrário, eu acredito que é difícil nós estarmos longe de crises quando nós vamos amparar outros, ou que outros venham nos amparar. É difícil eles estarem sem algum tipo de crise na existência deles. Só que o nosso chamado e o nosso convite é esse enfrentamento, mesmo em tempos de crises nossas, não apenas do outro. E nessa dinâmica de firmar o compromisso, há então o caminho em direção ao enfrentamento. Um dos maiores exemplos que eu conheço de enfrentamento, de tempos maus, por meio do firmar do compromisso, foi o da minha mãe. Ela é a mulher que mais me ensinou sobre... Ela é a pessoa em vida, e até hoje, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, ela é a pessoa que mais me ensinou acerca de compromisso em tempos maus. Minha mãe adotou 2 filhos praticamente desabrigados, abandonados, eu e o meu irmão. Minha mãe, depois dos 70 anos, o meu tio com mais de 60 e com câncer em estado avançado, ela firmou um compromisso com ele. Ela trouxe ele para casa e ela cuidava dele, com mais de 70 anos. E ela fraca, dentro de todas as debilidades físicas dela, também tinha uma doença forte, infecciosa muito forte. Ela pegava ônibus todo dia para levar o meu tio para a PUC, para a Unicamp, lá em Campinas, de Americana até Campinas. Às vezes saía às 7 horas da manhã, voltava às 11 horas da noite. Ele fazia radioterapia, fazia quimioterapia, fazia exame, fazia isso, fazia aquilo, e ela com ele. Carregando ele. E muitas vezes ele murmurando. A minha mãe é o maior exemplo que eu tenho de compromisso. Um compromisso que suporta tempos maus. Por quê, queridos? Porque o compromisso, a realidade do compromisso, ele não é algo impulsivo. Ele não é apenas algo que eu sinto, então eu faço. Não. O caminho do compromisso é uma decisão de fé. É uma escolha que nós fazemos. Quando eu olho para o livro de Ruth, assim, e particularmente para mim, o livro de Ruth é um dos mais maravilhosos de toda a Bíblia. Do Antigo Testamento, para mim, é o meu preferido. É uma história impactante. É uma história que fala de diversos amores e das formas como eles se relacionam, de Deus para com elas, de uma para com a outra, delas para com Deus, de Deus para com a nação toda. É uma história fantástica. E uma das razões pelas quais eu acho esse livro tão fantástico é a declaração de fé dos versículos 16 e 17, que eu leio com vocês agora. A declaração de fé que Ruth fez para Noemi. Versículos 16 e 17 diz: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Ela está quebrando com as suas raízes idólatras com o seu povo e assumindo um compromisso. Quando Ruth assume um compromisso com Noemi e com o seu povo, ela está assumindo um compromisso com o Deus daquele povo. Por isso que ela continua: o teu Deus é o meu Deus.
Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Uma escolha que essa mulher faz de compromisso. Ela não é baseada num impulso, num sentimento que a faz seguir algo. Porque talvez sentimentalmente a situação, quando é difícil, a gente quer largar, quer abandonar. Mas o caminho do compromisso, ele é uma decisão de fé, ele é uma escolha de vida e de fé. Uma mulher, moabita, uma estrangeira, que tinha a sua cultura, que tinha os seus fundamentos basilares, que tinha os seus deuses, declara a fé dela e a decisão de firmar um compromisso com uma mulher que tem uma vivência completamente diferente, um fundamento completamente diferente, um único Deus que exige conversão, exige abandonar tudo o que ela vivia para apegar-se a Ele, única e exclusivamente. O caminho do compromisso consiste nessa decisão de fé e vida, queridos, em resposta àquilo que Deus move em nós pelo seu Espírito. Eu tenho para mim que Ruth, embora ela não consiga exprimir, ela não consiga explicar o que ela está passando nessa hora, ela está sendo gentilmente atraída por Deus. Deus este que transforma o mal em bem. Quando essa mesma estrangeira é aquela que dará à luz a esperança de Noemi. Presta atenção nisso. Ruth é aquela que dará à luz aquele que seria a esperança de Noemi. Só que uma esperança que não se encerraria em Noemi, mas uma esperança nacional. Seria uma esperança que abarcaria toda a nação, porque esse bebê que nos é relatado na narrativa no final do capítulo 4, é o grande, ou é o avô do grande rei Davi. O rei mais aclamado da realidade de Israel, era aquele que reinou de maneira mais eficiente com as duas tribos unidas, com o povo como de fato sendo um povo. Davi é símbolo de proeminência na nação de Israel. Então, quando nós olhamos lá para o capítulo 4, versículos 14 e 15, diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste, ele será restaurador da sua vida. Uma mulher desamparada, uma mulher que havia perdido o marido, uma mulher que havia perdido filhos, uma mulher que estava passando fome em terra estrangeira. E consolador da tua velhice, pois tua nora, Ruth, aquela que se apegou, aquela que te ama, de tal forma a estar unida em carne com você, o deu à luz, e ela te é melhor que 7 filhos. Se um filho era uma bênção, imagina 7, que é o número da perfeição. O texto está dizendo para nós que Ruth é melhor que a perfeição dos filhos para aquela mulher, que uma perfeição e uma quantidade considerável de filhos não seria tão redentivo para a vida daquela mulher quanto a vida de Ruth, uma mulher estrangeira, mas que havia se apegado a ela, havia feito um compromisso de vida e uma escolha de fé para com aquela mulher. Noemi, se você olhar ali, leia na sua casa, são 4 capítulos. No meio da narrativa, Noemi vai dizer: não me chame de Noemi, porque Noemi significa amigável, doce. Ela diz: me chamem de Mara, porque Mara significa amarga, porque ditosa eu parti, né? Próspera eu parti, mas o Senhor me fez retornar sem nada. Aquela que havia se denominado amarga, é denominada filha abençoada, amada por Deus. Porque a palavra final nunca tem o desastre como ápice, queridos, mas a redenção e a restauração. Quando nós olhamos para o final do livro de Ruth, ele termina com uma genealogia. E muitas vezes quando a gente se depara com uma genealogia, a gente fala: uau, o que a gente pode aprender com genealogia? Mas deixa eu te contar um segredinho aqui.
A maioria das vezes que aparece genealogia na Bíblia está falando sobre algum tipo de redenção. Algum tipo de situação transformadora e restauradora. Então, quando a gente tem lá no finalzinho, capítulo 4, versículo 18 a 22, Esrom gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Isso é redenção, queridos. Isso é graça. Sabe como começa o capítulo 1, versículo 1 do livro de Mateus? Desse jeito aqui. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de quem? Davi, filho de Abraão. Versículo 16, continuidade da genealogia no livro de Mateus, capítulo 1. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A mensagem do livro de Ruth é uma mensagem de esperança. Esperança para Ruth, esperança para Noemi, esperança para a nação de Israel, esperança para mim e esperança para você. Porque a esperança que repousava na vida do bebê Obed, o avô de Davi, pai de Jessé, a esperança que repousava na vida deste bebê apontava para a plena esperança na vida de um outro bebê, Jesus Cristo. Esse, o grande resgatador. Esse, o grande restaurador. E conforme o mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 21, o anjo diz assim: ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é esperança para nós, amados. Sem ele não há possibilidade de uma vida em compromisso. Sem Cristo em nossa vida não há como vivermos compromisso, até porque Cristo foi aquele que levou o seu compromisso até as últimas consequências. Jesus é extremamente fiel à aliança que ele mesmo firmou, o compromisso firmado por meio do derramamento do seu sangue, conforme Marcos capítulo 14, versículo 24 diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Jesus derramou o seu sangue na cruz e derramou a cada um daqueles que são povo teu o Espírito Santo, que nos capacita a viver o compromisso e a receber da recompensa da vida conquistada por Jesus. Jesus trilha os caminhos do compromisso sem esperar recompensa terrena. E graças a ele, eu e você recebe da recompensa eterna, a vida eterna. Jesus enfrentou tempos maus. Jesus enfrentou intensamente a realidade do mal e ele sofreu a dor dessa maldade sem merecer. Ele fez isso no meu lugar e no seu lugar, quando era para nós estarmos recebendo o castigo de toda essa maldade. Cristo sofre em nosso lugar por causa do compromisso dele. Jesus decidiu andar as estradas deste compromisso intencionalmente. Foi uma decisão de amor pela sua própria glória e que refletiu em favor do seu povo. Porque Deus é um Deus que transforma o mal em bem. Deus transforma o mal em bem. E de que forma nós podemos perceber isso hoje? A partir do compromisso que o povo dele firma com o povo dele. Da gente com o nosso próximo. Seu com o outro. E Deus se manifesta nessas relações. Quando nós decidimos honrar o fio do bigode, honrar os relacionamentos, honrar os compromissos, nós testificamos às pessoas que não têm Jesus como Salvador, ainda, que Jesus é fiel à aliança dele, que Jesus é fiel ao compromisso dele. Porque eu só posso me comprometer com algo de fato e de verdade, porque Cristo antes se comprometeu. O caminho do comprometimento e do compromisso é uma decisão de fé e vida em resposta ao que Cristo antes fez para com cada um de nós, por causa da fidelidade dele. E mesmo que nós falhemos em nossos compromissos terrenos, queridos,
Cristo não falhou. E o compromisso dele não depende da minha força e da sua força. E glória a Deus por isso, mas a nossa missão e o nosso chamado é de evidenciar esse Deus fiel por meio do nosso compromisso e por meio das nossas relações. Jesus Cristo é sempre aquele que nos impulsiona a viver a realidade dele, por meio do Espírito Santo dele que habita em nós. Mas, por exemplo, quando eu olho a vida e o exemplo da minha mãe, eu vejo como é na prática, como é encarnado o compromisso de uns para com os outros aqui. Ou seja, na medida em que nós vivemos o compromisso e firmamos esse compromisso e honramos esse compromisso, não esperando recompensa pura e simplesmente, mas suportando tempos maus por meio de uma decisão de fé, nós testificamos aos outros e damos exemplos também aos outros acerca de Jesus Cristo, acerca desse Deus que é fiel, que é um Deus de aliança, de compromisso. O caminho do compromisso, queridos, ele não se prende às possíveis recompensas. Ele não exige isso. Também aquele que está nesse caminho tem plena consciência da realidade do mal em nosso meio, só que ele caminha na direção do enfrentamento e do suportar esses tempos maus, esses tempos de crise. Afinal, o caminho do compromisso é uma decisão de fé. É um ato de entrega. Só que esse caminho só pode ser real a partir de Jesus Cristo, porque ele foi aquele que enfrentou e suportou todo o mal para que eu e você tivéssemos a recompensa da vida, queridos. Por meio de uma escolha deliberada de Cristo, uma decisão de amor em direção à sua glória e ao povo dele. Que o Espírito Santo nos ajude nessa caminhada de fé, nessa decisão, nessa escolha, nesse compromisso e nessa aliança. Que nós possamos, por meio do Espírito Santo, caminhar em compromisso. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez, queridos. Reflita acerca de tudo isso que foi dito. Veja se algo precisa ser redirecionado, transformado. E o Espírito Santo é poderoso para nos trazer essas renovações e restaurações a partir de agora. Querido Deus, louvamos e engrandecemos o teu santo e bendito nome, Senhor. Que nós possamos receber o desafio que o Senhor nos deu de uma caminhada em compromisso. E tomarmos a decisão por esse compromisso com o outro. Com aquele que está desamparado, com aquele que necessita. E a partir dessa relação nós também seremos acolhidos, nós também seremos tratados, nós também seremos curados. Porque uma caminhada em compromisso suporta os tempos de crise, suporta os tempos maus. Mesmo que passemos por eles
com medo, em lágrimas, sendo machucados e dilacerados. Mesmo que passemos pela fornalha, mas a partir dali o Senhor depura a nossa fé, o nosso compromisso, a nossa entrega. E que nós possamos nos aproximar de Jesus Cristo, porque sem Ele a gente não consegue ser compromissado com nada, a não ser conosco mesmo. Que nós possamos olhar para Cristo, nos apegar a Ele, para que aquele que foi fiel até a morte possa, por meio do seu Espírito, ajudar-nos a também sermos fiéis para com Ele e para com o nosso semelhante. Em nome de Cristo Jesus, por amor de Cristo Jesus e pelo poder do Santo Espírito que habita em nós, nós clamamos a Ti, Deus. Mova a nossa vida na direção e nos caminhos do Senhor. Amém.